pessoal, bem-vindo ao Enigmas. Eu sou Kátia de Gaia. E eu sou Cris de Pascoal. Está começando mais um programa aqui, na TV Mundi, onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. E o tema de hoje é Arquivos X decodificados. Estamos aqui com Naib Deepak Sankara Veda, que é escritor, místico, instrutor e compartilhador sobre a sabedoria divina, especialista em criptologia hebraica. Bem, nós temos vários temas e nós vamos abordá-los após o intervalo. Estamos de volta com Enigmas. Para você que tem alguma sugestão e queira nos deixar um recado, envie um e-mail para enigmas@tvmundi.com.br. Recebo novamente aqui Naib. Tudo bem, Naib? Gratidão. Naib é um agente transformador da humanidade, está sempre aqui no Enigmas trazendo seus conhecimentos para clarear um pouco mais esse momento presente. Naib, vamos falar dos 4 tipos diferentes de faces da humanidade? Vamos. Conta um pouco, como que são essas 4 faces? Ok. Zohar, sagrado, né, esse compêndio maravilhoso, né, revelado há 2000 anos atrás pelo Rabbi Shimon Bar Yochai, quando ele estava numa caverna fugindo dos romanos, não porque ele tinha medo dos romanos, que os romanos tinham medo dele. Né, ele recebeu a visita de anjos do profeta Elias e uma série de sábios que moram no Jardim do Éden e revelou todos os mistérios da humanidade, que foram codificados nesse livro chamado Zohar. O Zohar fala que assim como é em cima é embaixo, e assim como é embaixo é em cima. Então tudo que tem embaixo é uma sombra, é uma impressão do que tem no mundo superior. Então assim nós temos os 4, nós temos as criaturas viventes, chamadas Hayot Kodesh, que são os animais sagrados, que tem 4 faces, né? Que à direita o leão, à esquerda o boi, né? No centro a águia e a face do homem, né? Também. Né? Então, esses são os 4 tipos de faces que possuem a humanidade. Se você olhar para as pessoas e você tiver o conhecimento disso, você vai ver, você vai poder enxergar que aquela pessoa tem a face do leão, aquela pessoa tem a semelhança da águia, aquela pessoa tem a semelhança do boi. Né? E essas características têm os seus mistérios. Né? Correto. E os sábios, em função disso, dessas 4 faces, né? Eles sabem também com quem eles podem, por exemplo, se associar, com quem podem andar, em função das características dessas faces. Olha que interessante. Uma pergunta até pessoal. Qual é a face de Cris de Pascoal para o Naib? Evidentemente, a sua face é a aquilina, né? Que é a face da águia. Né? A águia está no centro, ela alude ao pilar central, que é o equilíbrio, que é a busca do equilíbrio. Né? Olha que bom. Então, a busca da espiritualidade está ligado com a face da águia. Olha, e é o símbolo do programa Enigmas também, né? Agora vamos para outro assunto. O que é o golem? Ah, o golem. Bom, vamos lá. Eu tenho que voltar lá atrás, né? Falando de Arquivo X, né? Eu não vou falar como que essa história começou, como que eu cheguei a produzir esse livro, escrever esse livro, publicar esse livro, mas tem a ver com a minha paixão pela série Arquivo X, claro, né? Claro. Evidentemente, né? Que começou lá nos anos 90, faz tempo. Bom, o golem é o seguinte, lá tem um verso na Bíblia, lá no capítulo 12 do Gênesis, no verso 5, quando fala que Abraão saiu da terra dele, e então ele levou tudo que ele possuía. Né? Na verdade, ele possuía a mulher, um servo chamado Eliezer, né? Algumas coisas, ele não tinha filho ainda. Né? Então fala o verso assim, as coisas que ele possuía. Mas no verso hebraico, fala que ele saiu de lá levando com ele uma criatura que ele havia feito. Olha só que interessante. Tá? Em hebraico, né? Diz assim, né? E a nefesh que ele fez. Em outras palavras, traduzindo seria a criatura que ele fez. Que criatura era essa? Abraão moldou um homem do barro e através dos mistérios do alfabeto hebreu, né? Ele insuflou vida nessa criatura. Essa criatura era como um servo para ele. Correto. Entendeu? É muito alta, muito forte, né? Mas não tem alma e ela não falava, né? Só funcionava como um servo. Essa criatura é chamada golem. E esse golem existe hoje, atualmente? No nosso meio? Existe, mas ele está escondido. Tá? O último golem da humanidade foi feito por um rabino de Praga. Inclusive, se você entrar na internet e procurar sobre
o Maharal de Praga, você vai chegar nesse segredo, né, dessa criatura chamada Golem que ele fez no século XIX para proteger os judeus que estavam sendo assassinados. Nossa, Tá? que interessante. Essa criatura depois foi desativada e escondida no sótão de uma sinagoga que é chamada Sinagoga Velha Nova Sinagoga de Praga. Quando os nazistas vieram, nos anos 40, e começaram com a guerra, eles pilharam, queimaram e destruíram todas as sinagogas que eles puderam da Europa. Mas eles não conseguiram entrar na sinagoga de Praga, nem botar fogo nela, nem destruí-la. Por causa do golem. Por causa do Golem, entendeu? Que Ele está interessante. escondido no sótão da sinagoga. Então esse é um mistério. A sinagoga está lá até hoje. Ela existe até hoje. As outras eles queimaram, destruíram tudo, mas a sinagoga de Praga eles não conseguiram destruir. Então o Golem, a palavra Golem quer dizer ser imperfeito, ser disforme, ou então criatura sem alma. Inclusive no Salmo 139, que fala secretamente de Abraão, é falado sobre o Golem, nos versos 15 e 16 do Salmo 139. Olha, é muito Inclusive, interessante. é como se fosse o próprio Golem falando, né, para Deus, tu viste, né, o meu ser ainda disforme quando do barro fui moldado em segredo, diz o Salmo. Que interessante, né? É um conhecimento multimilenar, né, gente? Agora, um assunto que eu tenho certeza que o nosso internauta vai adorar. Mundos intraterrenos ou subterrâneos. Existe vida realmente nos mundos intraterrenos? Existe mundos intraterrenos. Essa imagem da Terra pela ciência, pela geologia, né, ela é imprecisa, né? Essas coisas existem nos livros sagrados, como Midrash, como Talmud, como Zohar, falando sobre isso, né? Então os mundos são 7 mundos, né? Inclusive tem história no Zohar que 2 rabinos estavam sentados um dia diante de uma montanha, de uma rocha gigantesca, e essa rocha tinha uma abertura, tinha uma racha, né? Eles estavam lá falando sobre os mistérios das Escrituras, né? Sobre esses mistérios que nós falamos, né? Quando eles levantaram a cabeça, tinha um homem na frente deles. Eles, opa, de onde você veio? Aí o homem falou assim, eu vim através daquela abertura na rocha. Eu vivo no mundo abaixo desse aqui. Isso está no Zohar, tá certo? Esses mundos, eles são falados na Bíblia, no texto hebreu. Né? E aí ele explicou como que eram as criaturas que vivem lá embaixo, falou que eles tinham 2 cabeças, não uma. São mais evoluídos que nós, consciencialmente? Eu não posso afirmar isso. Eu penso que sim, que eles têm maquinários, que eles têm tecnologia, que eles têm coisas que nós nem temos aqui ainda. Tá? Isso é o meu pensamento, baseado no que eu estudei até hoje. Tá? E qual seria a mensagem deles para o nosso planeta, assim, pelo que você estudou no Zohar? Olha, na verdade, o que acontece é que todas essas pessoas no mundo, tanto os que estão sobre a Terra como os que estão sobre ela, ou que estão inclusive nos outros planetas, nos outros mundos, e isso eu vou falar depois, né? Vão ter que entrar num acordo, entendeu? Esses mistérios vão ser revelados num determinado ponto na humanidade, mesmo que choque a humanidade, nós vamos ter que... porque o mundo inteiro vai ter que chegar à correção. Que maravilha. Você acha que nesse momento está para ser aberto um desses mistérios ou não? Já, porque a humanidade sente, ela está buscando os mistérios. E quanto mais se busca, na verdade, inclusive tem um filme do Tom Cruise que vai estrear agora, chamado Oblivion. Estou doido para assistir. O Morgan Freeman tá no filme, e ele fala assim, uma pergunta que ele fala para o Tom Cruise no filme, ele diz assim, o que você procura nesses livros antigos? Né? Você está procurando a verdade? É o que você vai encontrar. Pois é, gente. Então, se você busca a verdade... Você que procura, de certo, encontrará também aquele que te faz procurar, né? Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com a Kátia de Gaia. Estamos de volta com o programa Enigmas e gostaria de agradecer o apoio das lojas Segmagem. A Segmagem é pioneira em sistemas de segurança e trabalha com produtos de última geração em circuito fechado de TV e interfonia. Acesse o site da Segmagem para conhecer toda a linha de produtos, www.segmagem.com.br. E voltamos à nossa conversa muito interessante sobre vários arquivos. E nós vamos abrir aqui um, hein, Naibe? Bem-vindo. Planeta dos Anjos. Na verdade existiu um mundo, né, que ficava entre Marte e Júpiter.
né? Era um mundo gigantesco. Que segundo a astronomia, a astrofísica, esse mundo ele sofreu o que é chamado de falha de acreção. Ele não tinha massa suficiente e acabou se fragmentando. É o que é dito por eles, na verdade. Mas na verdade não. Esse planeta era um planeta angelical, onde, na verdade porque os anjos foram as primeiras criaturas de Deus. Eles eram os filhos de Deus antes de nós. E eles habitavam em todos os mundos, todos os planetas. As pirâmides, por exemplo, são construções angelicais, onde eles adoravam o Criador e assim por diante, né? Mas aí, a partir da rebelião dos anjos, da queda deles, então Deus fragmentou esse mundo. Isso está na Bíblia. Aquela rebelião de Lúcifer que comentam? Isso, exatamente. Então esse mundo foi fragmentado, né? Na Bíblia é chamado Raab, esse planeta, né? Na ciência, Astera. Ele foi fragmentado e deu origem ao cinturão de asteroides, né? Então o que é o cinturão de asteroides, na verdade, era um planeta, que era onde os anjos habitavam. Bem interessante. Bem, você tocou no assunto, as pirâmides. As pirâmides, elas são edificações angélicas, é por isso que elas são perfeitas, né? Elas estavam aqui antes das pessoas chegarem ali. Algumas foram construídas com auxílio dos anjos, entendeu? Então, mas raramente pessoas trabalharam na edificação dessas construções. Podemos usar como paralelo a construção do Templo de Salomão. Muita gente pensa que pessoas trabalharam cortando pedras, carregando pedras para edificar o templo, mas na verdade não. O Zohar revela que não se ouvia o som de martelos, de brocas, de nada, porque pessoas não trabalharam. Foram anjos e demônios que o rei Salomão usou para construir o templo. Tá? Me diga, qual a função das pirâmides? Seria, no princípio, né, duas coisas, né? Para canalizar essa adoração dos anjos ao Criador e também como um arquivo de conhecimento, né? Onde eles gravavam todos os mistérios e conhecimentos e assim por diante. Tanto que existe não só aqui pirâmides, mas como na Lua, Marte e outros mundos, né? E vão descobrir muito mais, né? Uhum. As pirâmides hoje, ela tem algum ponto interessante que o Zohar marca? A busca pelo mistério é a busca pela nossa própria identidade. É a busca por quem eu sou nesse mundo, ou quem eu fui e o que eu estou fazendo aqui. Então, essas coisas servem como um ícone da nossa busca, né, por esses mistérios. À medida que nós nos aprofundamos nesses mistérios, nós nos aprofundamos em nós mesmos, em descobrir quem nós somos, né? Por que tem pessoas que sentem uma atração profunda pelas pirâmides? Por que tem pessoas que sentem uma atração profunda pelo Egito? Isso tem a ver com encarnações anteriores, entendeu? Tem uma série de mistérios. E à medida que nós fomos nos aprofundando nesses enigmas, nós vamos nos aprofundando nos enigmas da humanidade. E esses arquivos estão abertos também para dizer sobre reencarnação? Estão. Fale um pouquinho para a gente. Reencarnação. Bom, a primeira reencarnação do mundo foi a reencarnação de Abel, né? Quando ele foi assassinado, ele voltou como Sete, né? O filho de Adão, né? Mais tarde, né? Abel e Sete voltaram em Moisés. E Caim, que havia matado Abel, voltou como Jetro, sogro de Moisés. Já corrigido, né? Como aquele que forneceu a esposa para Moisés. Por quê? Porque Caim matou Abel por causa da mulher de Abel. Então, como correção, o Jetro, que era o sogro de Moisés, tinha que devolver a mulher para Abel, que era Moisés. Então, isso é reencarnação, isso é bíblico, né? Então, a partir daí nós temos uma série de mistérios de reencarnações no mundo, né? Elias, né, que a própria Bíblia católica diz. Elias, na verdade, é um dos imortais, né? Ele é um dos que não morreram e não vão morrer. Eles são 36 imortais no mundo, em cada geração. E Elias é um deles, né? Os Highlanders da Terra. Então, Highlanders, vamos lá. Existe, né, algumas almas que antes que Adão pecasse, elas fugiram. Elas não concordaram com o pecado que Adão ia cometer. Então elas fugiram do corpo metafísico de Adão. Essas almas são as almas dos imortais do mundo. Né? O mundo é mantido em equilíbrio, né, por esses 36 imortais. Na verdade são 72. 36 são hebreus e 36 são das nações do mundo, né? Eles mantêm o mundo em equilíbrio para que ele não seja destruído. Ayrton Senna era um desses 36, né? A morte, né, que você vê, na verdade é uma ilusão provocada para que eles possam sair daquela geração, depois que eles cumpriram a missão deles naquela geração. Na verdade, eles não morrem. Ascendem. Né? Eles mudam para outra geração. Né? Mas não morrem. Né? E nós sabemos nós conhecemos quem eles são pelos atos de bondade que eles praticam na humanidade para poder atrair a misericórdia divina para que o mundo não seja destruído. Tá?
Então, o Ayrton, por exemplo, era um desses 36 mortais. Bem interessante. Tanto que esse é um segredo que pouca gente sabe. Nós éramos para ter sofrido o impacto de um cometa em 94. Tá certo? Mas por causa de duas grandes almas nesse mundo, esse cometa ele foi lançado em Júpiter, que foi o cometa Shoemaker-Levy 9. Ele foi fragmentado em 21 pedaços, 22 na verdade, mas ele era o endereço daquele cometa era a Terra. Mas por causa do que o Ayrton fez para o mundo, né? E por causa do que o Rebbe Menachem Mendel, né? Que foi um dos líderes, né, do movimento racídico no mundo, do judaísmo, fizeram, e os dois morreram no mesmo ano, tá? O cometa foi lançado em Júpiter. Interessante. Então as pessoas pensam que esses atos de bondade afetam somente o nosso planeta. Não. Todo O universo. Uhum. Bem interessante. E hoje, quem está aqui entre nós, dos Highlanders? Uau! Puxa vida, essa pergunta é uma pergunta difícil, porque se você for olhar para as pessoas que estão produzindo, né, o equilíbrio do mundo através de grandes atos de bondade, porque eles são, na verdade, anônimos. Perfeito. Tá? Então, se eu for falar sobre algum deles, eu vou estar revelando a identidade deles, entendeu? Isso é meio arriscado, meio difícil, entendeu? E dentro dessa decodificação que você faz, você tem ciência de alguns. Tem. Nesses estudos. Uhum, né? tem. Para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as mulheres. Né? Você fala aqui da mãe dos demônios. Quem é? A Lilith? Quer dizer, não devia ter falado o nome, né? A gente evita pronunciar esse nome, né? Na verdade, porque quando com Adão, né, ambas são chamados Eva. Tanto a primeira esposa dele, que foi criada do barro junto com ele, como a segunda, que saiu da metade dele, né? Elas são chamadas Eva, porque Eva é mãe, né? Tá certo? Mas depois que ela foi apartada de Adão, ela se tornou a noiva do Lúcifer. Então ela passa a ser chamada por esse nome, que vem da palavra Laila, que é noite, porque ela só se manifesta ou trafega durante a noite, nos períodos em que a lua é escura, não nos períodos que a lua vai se tornando até chegar a lua cheia. Os demônios, eles sempre andam na escuridão da lua, porque com a luz da lua, a sombra deles podem ser vistas. Sem a luz da lua, não. Então eles trafegam só na escuridão. Então ela, junto com a outra, que é a Naamá, que era uma das filhas de Adão, que foi produzida através da relação dele com demônios, fêmeas, né? Elas seduzem os homens que não têm espiritualidade, que não se preocupam com a sabedoria, né? Para produzir novos demônios. Então eles têm sonhos eróticos durante a noite, né? E através do sêmen que eles lançam desses sonhos, elas produzem filhos, que são demônios. Isso é atual ainda? Acontece desde o princípio da humanidade e continua acontecendo. Bem, muito interessante. E eu sei que existem muitos outros arquivos no seu livro, não é mesmo? Uhum. Então passe os contatos para as pessoas que desejam não só conhecer esta obra, como outras, porque eu sei que você tem outros livros. Tenho. Bom, o meu blog é www.comunidadedodeserto.blogspot.com. Esse é o meu blog com 100 visitas por dia, né? O meu e-mail é ufologiacabalista, com q, né, @gmail.com. Perfeito. Bem, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta ao programa Enigmas, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Porque no Enigmas é assim, nós preferimos ter a mente aberta para os enigmas do que fechada pelas crenças. E no próximo programa, novos convidados, novos temas interessantes como o de hoje. Gratidão, Naíbe. Gratidão, Naíbe, honra sempre estar contigo. Obrigado. Obrigada a você. Até o próximo Enigma.